Oi, gente, bom dia! O nosso grupo, ele é composto por mim, Amanda, pela Ana Júlia e pelo Mob. E o nosso tema é imperialismo na Oceania. No século XVIII, a Grã-Bretanha buscava expandir seus conhecimentos sobre o Pacífico e a Terra Australis. Em 1770, então, o navegador James Cook chegou à costa sudeste da Austrália e foi o primeiro europeu a realmente mapear a borda da Austrália e da Nova Zelândia. Durante sua pesquisa, teve contato com povos nativos que habitavam as ilhas, embora muitos desses tenham sido violentos. Também coletou informações importantes sobre as terras, abrindo caminho para a futura exploração e colonização britânica na região. O século XVIII na Inglaterra foi marcado pelo êxodo rural oriundo do recente início da primeira Revolução Industrial. Este processo aumentou de forma exponencial a criminalidade no país, lotando as penitenciárias da época e levando à criação de colônias penais no território australiano com o objetivo de sumir com essa parcela da população. A partir da lei, ato para a punição de patifes, vagabundos e mendigos robustos, criminosos foram enviados para o Novo Mundo, começando pelo continente americano, mas não foi eficaz. Então partiram para a Oceania. Os detentos eram obrigados a trabalhar nas colônias em papéis como sapateiros e criadores de gado, e estima-se que entre os anos de 1788 e 1850, 162 mil deles, em 806 navios, foram enviados para o país. As colônias penais australianas eram pelo menos uma dúzia, e se destacam entre elas Port Jackson, em Sydney, que foi a primeira delas, atuando de 1788 a 1840, Ilha de Norfolk, funcionamento entre 1788 e 1855, e Terra de Van Diemen, Tasmânia, entre 1803 e 1853. Ainda no século XIX, ocorreram diversas interações entre os europeus e os povos Maori, nativos da Nova Zelândia. Um exemplo marcante foi o Tratado de Waitangi, um acordo que gerou controvérsia entre os britânicos e os indígenas por ter sido assinado em duas versões. A inglesa, que afirmava a soberania da coroa sobre os Maori, e a versão indígena que falava apenas em proteção. Essas diferenças, somadas às tensões e disputas por terras, levaram a uma série de conflitos conhecidos como Guerras da Nova Zelândia, que duraram de 1845 até 1872, e ficaram mais intensas por volta de 1860. Estima-se que cerca de 800 europeus e 2.000 Maori perderam a vida nesses confrontos. Os nativos também perderam terras, foram excluídos socialmente e até hoje buscam justiça e remuneração. A violência sofrida pelos povos da Oceania começou como uma chegada amigável dos europeus, oferecendo bebidas alcoólicas e mostrando quanto a vida de um branco era melhor e superior, na tentativa de mudar a cultura dos nativos da mesma forma que faziam pelo resto de suas colônias. Quando isso não deu certo, os europeus começaram as violências, envenenando a água e os alimentos dos povos com arsênio, se aproveitando dos estados de embriaguez para instigar confrontos entre as diferentes aldeias, além de destruir locais considerados sagrados para os povos e tomar suas terras à força, fazendo com que os nativos se deslocassem de suas moradias de uma forma forçada e agressiva, matando muitos indígenas no processo. Os povos nativos começaram a ser caçados, sempre que achados exterminados ou expulsos da terra em que habitavam, resultando em quase extinção dos povos afetados. Ilhas Cook, arquipélago de 15 ilhas anteriormente ocupadas por polinésios e espanhóis até a chegada de James Cook, o qual sobrenome é a origem do nome do país. A principal ocupação europeia se deu através de missões religiosas da Sociedade Missionária de Londres, a partir de 1821, que resultou na conversão ao cristianismo e na introdução de instituições educacionais e médicas no território. No ano de 1888, o país foi declarado protetorado britânico, prevenção contra a tomada francesa, e foi anexado pela Nova Zelândia em 1901, mas possui um autogoverno desde 1965, com livre associação com a Nova Zelândia. Ilhas de Tonga, arquipélago de 170 ilhas, que é a única monarquia ainda em vigor na Polinésia. É o único país que não passou por um processo de colonização definitivo, tendo o comércio e a religião alterada, mas a política e a cultura se manteve após a passagem de James Cook em 1773, que a chamou de Ilha Amigável. Se tornou um protetorado britânico no início do século XX, até o ano de 1965, sendo uma monarquia constitucional desde o ano de 1871. Ilha Salomão. O arquipélago de 1000 ilhas foi inicialmente visitado por exploradores espanhóis no século XVI.
Tornou-se protetorado britânico entre 1893 e 1900. Obteve independência em 1978. A exploração de recursos naturais e o recrutamento de mão de obra para plantações afetaram negativamente as comunidades indígenas, resultando em mudanças econômicas e sociais significativas. Niue, uma ilha situada a leste de Tonga, composta inicialmente por samoanos. James Cook chegou em 1774 e a apelidou de Ilha Selvagem. Em 1830, os missionários iniciaram a conversão ao cristianismo, que alcançou a maioria da população até o ano de 1846. Em 1900, se torna protetorado britânico, tendo sua independência em 1974, mantendo uma relação de livre associação com a Nova Zelândia. Nesses territórios, os impactos da colonização europeia foram definitivos e agressivos de diversas formas, modificando e substituindo aspectos dos povos nativos. Para sustentar o processo de colonização da Oceania, os europeus intensificaram a exploração de recursos naturais, como ouro, coco e cana-de-açúcar. Os colonizadores usaram mão de obra indígena e de trabalhadores trazidos de outras ilhas do Pacífico. Uma prática comum na época era o blackbirding, que envolvia o sequestro ou engano de pessoas para trabalhar em plantações, especialmente na Austrália e em Fiji. Embora a escravidão já fosse oficialmente proibida, essas pessoas eram submetidas a condições de trabalho extremamente precárias, disfarçando uma forma de escravidão, uma vez que os trabalhadores não possuíam direitos e sofriam violência frequente. Cerca de 62 mil pessoas foram levadas à força para a Austrália entre 1863 e 1904, grande parte morrendo, devido a doenças e desnutrição. Tudo isso consolidou as colônias como economicamente estratégicas para o Império Britânico, atraindo mais investimentos e imigração. Política. Antes, a maior parte da Oceania era administrada através de conselhos tribais ou monarquias locais, mas a chegada dos europeus ocasionou na mudança para estruturas políticas centralizadas lideradas por europeus, resultando na perda de autonomia, movimentos de resistência e, após as independências tardias, formaram-se alianças regionais que mantiveram a influência europeia. Social. Devido à introdução de doenças, uma enorme parcela da população foi dizimada e a urbanização oriunda dos novos sistemas políticos e econômicos causou um enorme deslocamento demográfico. Cultura. As intensas missões religiosas abalou as práticas culturais dos nativos, levando à perda de línguas, rituais, danças e a sua substituição pelos costumes e cultura do hemisfério norte. Exploração ambiental. A extração de recursos naturais como madeira, minerais e produtos agrícolas alterou o ecossistema local e o modo de vida dos habitantes, contribuindo para impactos negativos nas mudanças climáticas.